Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para conversar com vocês sobre as modificações nos julgamentos das causas envolvendo medicamentos de alto custo não padronizados, né? Portanto, se você é interessado nesse tema, segue no vídeo. Gente, antes de qualquer coisa, eu gostaria de pedir para que vocês se inscrevessem no canal, você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Faça um comentário no vídeo, deixa seu like. Essas atitudes são extremamente importantes para o desenvolvimento e engajamento do nosso canal aqui no YouTube. Tá? Então, se você está assistindo esse conteúdo, está gostando do que está vendo, deixa seu like no vídeo, faça seu comentário. Isso é muito importante para mim aqui. Tá? Eu trabalho particularmente em duas áreas do direito, como vocês sabem, a área previdenciária e a área da saúde. E no que toca à área da saúde, eu acho importante trazer esse conteúdo para vocês porque existiram modificações recentes na postulação de medicamentos em face do SUS, né, que são de relevância, de uma relevância absurda e que merecem comentários. Né? A gente, no Brasil, era regrado pelo tema 106 no que diz respeito à dispensa de medicamentos não padronizados de alto custo. O tema 106 do STJ, ele estabelecia alguns critérios, para que você conseguisse acessar um medicamento não padronizado por meio do judiciário. Por quê? Por meio do judiciário. Porque medicamentos não padronizados são, por definição, medicamentos que não são fornecidos na seara administrativa do SUS. Existia, inclusive, uma discussão acerca da necessidade negativa de medicamentos não padronizados, justamente porque o próprio conceito desses medicamentos traz consigo a noção de que são medicamentos que não são fornecidos. É o caso, por exemplo, pessoal, das medicações oncológicas, das medicações para doenças raras, para doenças de pele, dos imunobiológicos e tantas outras medicações de alto custo que não estão incluídas no programa do SUS, nem na lista dos medicamentos especiais, a lista do Rename. Tá? Então, para você acessar esse tipo de medicação, você precisava e sempre precisou de uma ação judicial. E os critérios a serem seguidos para a obtenção do tratamento por meio de ação judicial foram se modificando ao longo do tempo. Vem se notando, ao menos ao longo dos últimos 20 anos, um crescimento exponencial das exigências para o acesso a medicamentos de alto custo não padronizados. O que, em certa medida, contraria o texto constitucional que assegura a todos o direito constitucional à saúde. E nós sabemos que, a partir da rigor interpretação do texto constitucional, não poderia o Estado limitar o acesso ao direito à saúde das pessoas sem que antes promova uma modificação na própria Constituição. Mas, enfim, desde 2018, nós vínhamos observando o julgamento do tema 106 pelo STJ para a concessão judicial de medicamentos não padronizados. E quais eram os critérios desse julgamento? Basicamente, se exigia uma imprescindibilidade do tratamento, ou seja, não poderia existir um tratamento substituto eficaz no SUS, se exigia a hipossuficiência financeira daquela pessoa que está solicitando o tratamento, ou seja, você não pode, com sua renda, pagar o tratamento, e também o registro sanitário da medicação, ou seja, não se poderia cogitar-se de medicamentos experimentais. O tempo passou, muitos processos foram ajuizados sob vigência do tema 106, e recentemente a gente vive um momento no Brasil de crescente legislação da vida pelo judiciário e surgiu um julgamento do tema 6 pelo STF em setembro de 2024. E é esse tema que eu gostaria de fazer uma leitura conjunta com vocês. Esse tema trouxe, sobretudo, mudanças no que diz respeito à dispensação de medicamentos fora da lista oficial do SUS. Trata-se de um recurso extraordinário, com repercussão geral, ou seja, ele é vinculante, em que o Estado do Rio Grande do Norte questiona a decisão do Tribunal de Justiça local que o condenou a fornecer um medicamento que não estava nas listas dos oferecidos pelo SUS. Qual foi a questão jurídica decidida aqui? O Estado é obrigado a fornecer um medicamento que não está na lista dos oferecidos pelo SUS quando o paciente não tem condições de pagar por ele? Vejam a importância desse julgamento.
o STF decidiu como regra que a Justiça não pode determinar que o Estado forneça medicamentos que não estão na lista do Sistema Único de Saúde, independentemente do seu preço. Essa é a regra hoje, ou seja, o STF subverteu o direito constitucional à saúde e tornou esse direito uma exceção. Mas vamos continuar. Como não há dinheiro suficiente para comprar todos os medicamentos que existem, o poder público só é obrigado a adquirir os que possam ser fornecidos a todas as pessoas que precisem deles. A grande quantidade de ações judiciais prejudica as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização e a eficiência do SUS. Né? Além disso, a decisão sobre a inclusão de um medicamento na lista do SUS deve ser feita pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia SUS, CONITEC, que possui o conhecimento especializado para avaliar a eficácia, segurança e custo-benefício de um remédio. Aqui são duas questões que precisam ser pontuadas. Né? A intervenção do judiciário não raro se justifica em virtude da má gestão do dinheiro público. Né? A partir do momento em que você tem, por exemplo, recursos sendo empregados na realização de festas, mas falta recurso para a realização de tratamentos oncológicos, pessoas com câncer, a intervenção do judiciário é didática. Né? Se volta, sobretudo, a garantir o emprego do dinheiro público nas suas finalidades essenciais, como os tratamentos médicos. Né? Então, é muito questionável você afirmar que você está prejudicando o orçamento da saúde ao dispensar um medicamento. Né? Se poderia, inclusive, cogitar aqui de que os valores objeto de penhora de medicação e de compra de medicação não incidissem sobre o orçamento da saúde, mas sobre o orçamento geral daquele ente federativo, tendo em vista que não houve uma organização adequada para garantir às pessoas o direito primordial à saúde que está sobreposto a todos os demais. Né? Então essa é a primeira observação que há de ser feita. Né? Além disso, aí o julgamento fala, além disso, a decisão sobre a inclusão de um medicamento na lista do SUS deve ser feita pela CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Aqui é importante pontuar o seguinte: muitas vezes a CONITEC não incorpora o medicamento por conta do elevado custo da medicação. Né? Mas é porque a CONITEC está decidindo ali sobre a incorporação de um medicamento para uso por todas as pessoas que precisarem daquele medicamento e não de uma só pessoa que vai fazer uso do medicamento. Né? Então, os pareceres da CONITEC são pareceres genéricos, não tratam de casos individuais. E quando a pessoa entra na justiça para conseguir um medicamento, a pessoa está ali com um caso individual. Portanto, aqui também há um trecho que, ao meu ver, é digno de críticas. Em situações excepcionais, aqui vem o que nos interessa principalmente, tá? A Justiça pode determinar o fornecimento de medicamentos que não estão nas listas do SUS, desde que a pessoa comprove, né, que o medicamento foi negado, ou seja, você tem que ter uma negativa, né, que a decisão da CONITEC de não incluir o medicamento na lista do SUS é ilegal, que não houve pedido de inclusão ou houve demora excessiva na sua análise, que não há outro medicamento nas listas do SUS capaz de substituir o solicitado, que há evidências de que o remédio é eficaz e seguro, e que o remédio é indispensável para o tratamento da doença e que não tem condições financeiras de comprar o remédio. O que é que tem de novo aqui, pessoal? Exigência de negativa, não estava constante no julgamento do tema 106 do STJ. Né? E além da exigência de negativa, é preciso avaliar em cada medicamento o parecer da CONITEC e argumentar nas ações judiciais acerca da ilegalidade desse parecer, né? Criar um tópico bem denso sobre a ilegalidade desse parecer, né? Ou quando não existia a avaliação, pontuar que não houve avaliação, ou que há demora excessiva na análise da medicamento. Além disso, ao analisar pedido de entrega de um medicamento não incluído no SUS, o juiz deve avaliar a decisão do CONITEC de não incluir o medicamento nas listas oficiais e a negativa do pedido pelo órgão público responsável, consultar o núcleo de apoio técnico ou outros especialistas e notificar os órgãos responsáveis para que avaliem a possibilidade de incluir os medicamentos na lista do SUS se o medicamento for concedido. Em nenhum caso o juiz pode se decidir apenas com base em laudos médicos apresentados
pela pessoa que solicita o medicamento. Isso aqui é relevante porque o julgamento do tema 106 do STJ dizia justamente o contrário, que você poderia se basear no laudo médico da pessoa que solicita o medicamento, porque o médico, por definição, é a pessoa mais habilitada para prescrever um tratamento para um paciente, já que é ele que efetua o acompanhamento daquele paciente. Então aqui houve uma modificação. O Poder Judiciário vai ser consultado por meio do NATJUZ, né? Para que o NATJUZ emita um parecer acerca do assunto, né? E a partir desse parecer o processo vai ser objeto de decisão, tá? Então, assim, percebe-se aqui claramente a criação de dois critérios novos, né? Parecer do CONITEC e negativa administrativa como critérios para você judicializar um medicamento não padronizado. É importante também que vocês tenham em mente, né, sobre esse assunto, o julgamento do tema 1234 pelo STF. Porque esse tema, deixa eu ver aqui se o áudio tá bom. Esse tema foi muito relevante no que diz respeito à definição da competência. Depender do valor da medicação, a ação vai tramitar na Justiça Federal ou na Justiça Estadual, né? Obrigatoriamente, né? Na verdade, obrigatoriamente para as ações de custo maior, tá? Então sempre fiquem de olho nessa questão do valor da medicação. Medicações com valor superior a 210 salários mínimos, a gente está falando aí de algo em torno de 300 mil reais, tramitam na Justiça Federal obrigatoriamente, né? Inferiores podem tramitar na Justiça Estadual, o que, ao meu ver, é interessante, porque o CNJ recentemente criou, né, uma forma de condensar as varas, as ações de medicamento em varas super especializadas. E essas varas super especializadas, em verdade, são varas especializadas em reproduzir os entendimentos recentes do STF que restringem, sobretudo, o acesso às medicações. Então isso gera uma negativa muito grande de medicamentos de alto custo, né, no âmbito judicial, e uma demora de análise também muito grande por conta da concentração de demandas. Então, tudo que puder ser feito para você escapar das varas especializadas, há uma recomendação, me parece uma medida inteligente. Mas é isso, pessoal. Fico por aqui hoje com essas observações. Eu sei que é um vídeo um pouco mais denso, talvez vocês não tenham gostado tanto por conta disso, mas eu tenho certeza que você que tem uma pessoa doente na família, que está precisando de medicamento, vai agradecer, vai gostar desse conteúdo. É um conteúdo útil para vocês que precisam de medicamentos de alto custo.